Olá, hoje o texto constitucional brasileiro completa 35 anos. No dia 5 de outubro de 1988, era promulgada a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, um texto construído a diversas mãos, com a participação ampla do povo brasileiro. A Constituição que, ao longo da história do nosso país, foi a Constituição que realmente pôde contar com essa participação, que tem no seu DNA esse caráter altamente democrático, de participação popular, de construção de direitos de forma coletiva. Em razão disso, o nosso texto constitucional ele tem esta força. Sim, o texto constitucional brasileiro um grande fator que tem levado a nossa sociedade ao amadurecimento em relação a diversos temas. Muito do que nós tratamos em relação a questões como o racismo, a questão como o classismo, a LGBTfobia, questões que precisavam desde há muito serem discutidas no seio da sociedade brasileira, elas encontraram um caminho através das garantias dos direitos fundamentais que estão postos no texto constitucional. A nossa Constituição, a nossa Carta Cidadã, ela funciona como um grande farol para indicar o caminho, para indicar os valores que a sociedade brasileira precisa observar nas suas tomadas de decisão, nos seus direcionamentos, quem nós queremos ser enquanto nação. É isso que a Constituição brasileira traz no seu texto. No artigo 3º, fala sobre os objetivos, o que nós queremos, onde nós sonhamos, almejamos chegar enquanto sociedade. E ali traz a história do povo brasileiro repleta de sonhos, de uma vontade muito grande que existe sim dentro do povo brasileiro de se tornar maior, de se tornar melhor, mais fraterno, mais solidário. Existe, e essa vontade ela encontrou respaldo, ela foi positivada dentro do texto constitucional. Eu sei que parece bastante utópico falar sobre isso, em especial em um dia que nós teríamos tudo para comemorar, considerando que foi a nossa Constituição, essa aniversariante do dia, a responsável pela manutenção do Estado Democrático de Direito, que foi tão atacado, foi tão vilipendiado ao longo, em especial, dos últimos 4 anos, que nós estivemos aí com um governo que não escondia as suas aspirações golpistas, que culminaram aí no dia 8 de janeiro com um ataque às nossas instituições. Foi a nossa Constituição, foi o texto constitucional brasileiro que forneceu os instrumentos para que a sociedade pudesse lutar, pudesse revidar a esses ataques à altura, protegendo o Estado democrático de direito. Se hoje nós não estamos vivendo em uma autocracia, se nós não estamos vivendo em um regime ditatorial, é muito em razão da atuação do Supremo Tribunal Federal e também que pôde atuar com base no nosso texto constitucional. Eu dizia que é um dia que nós teríamos tudo para festejar, um dia que nós temos muito a dizer em relação ao nosso texto constitucional e tudo de importante que ele nos trouxe ao longo desses 35 anos, mas eu não posso deixar de comentar sobre a tristeza que é acordar nesse país que é carregado por um texto constitucional repleto de sonhos de uma nação maior, altiva, fraterna, solidária, e nos depararmos com uma notícia da execução do irmão da deputada Sâmia Bonfim. Essa violência política praticada contra a família da deputada
que claramente é um recado a ela em razão da sua atuação, uma atuação que é muito corajosa, uma atuação que é aguerrida, uma ação que representa sim com muita galhardia o povo brasileiro, que representa a todos e todas nós que sonhamos em concretizar esses objetivos que estão postos no texto constitucional. Essa atuação em defesa das maiorias minorizadas, essa atuação na data de hoje sofreu uma grave ameaça, né? E não sei se a gente pode chamar de ameaça algo tão concreto, mas essa essa execução, ela diz muito sobre a violência política, mas em especial em relação às mulheres. Nós, mulheres, que dentro dessa estrutura patriarcal, nós somos criadas para realizar o cuidado dentro das nossas relações, nós somos desde pequenas orientadas a ocupar esse espaço, o espaço do cuidado. É especialmente violento atacar a família de uma pessoa que está nesse espaço, porque o recado é cravar no peito dessa parlamentar a culpa pelo que aconteceu. Então você gerou este problema para os seus familiares. Esse é o gatilho que essa violência visa disparar, né? Então, quero deixar aqui registrado o meu carinho, a minha admiração pela deputada Sâmia Bonfim, que é a minha deputada desde a primeira candidatura dela. Sempre votei e sempre me senti muito representada pelas falas dela, pela conduta dela, por uma conduta de muita coragem, por uma conduta permeada por muita verdade naquilo que se faz. Então, eu quero deixar aqui o meu sentimento e dizer que eles não irão nos silenciar, em especial falando como mulher, né? Falando que essa violência, como se pode observar, ela é direcionada em especial às mulheres. E é muito simbólico pensar por que atacaram o irmão e não a própria deputada, né? Eu acho que o assassinato da deputada Marielle serviu como um grande alerta para essas facções criminosas, porque uma pessoa que até então era conhecida apenas dentro do seu métier, dentro de alguns espaços no Rio de Janeiro, se tornou uma celebridade nacional em relação à qual as mulheres se reúnem para honrar a sua memória. Então, talvez esse ataque covarde e criminoso, cruel, tenha sido praticado, talvez não, com certeza, tenha sido praticado contra o irmão da deputada e não contra ela, para evitar a criação de mais uma mártir, porque eles pensam que podem nos abater, mas na verdade a memória dessas grandes mulheres, a força dessas mulheres serve como um combustível e como um alimento para todas nós que sonhamos em mudar esse país, que sonhamos em viver no país que a nossa Constituição desenhou para nós como nação, país que o Brasil tem condições de ser e um dia chegará a ser, apesar deles, apesar de toda essa violência, apesar da criminalidade, nós ainda chegaremos no lugar que nós podemos chegar enquanto nação. Então, quero deixar aqui essa mensagem, parabenizando o nosso texto constitucional, mas também deixando esse abraço muito especial à deputada Sâmia Bonfim e a seus familiares por essa tragédia terrível, né? E que infelizmente vai ainda gerar muita revitimização, né? Há muita insensibilidade por parte das pessoas que atacam a deputada nesse momento de tanta dor. Então, acho que a gente precisa refletir muito sobre o que há de humano em uma pessoa que é capaz de comemorar uma tragédia como essa. Então, quero deixar aqui o meu sentimento à família e
o meu a minha manifestação em prol do nosso texto constitucional, da força do nosso texto constitucional.